Hoje o Fundo de Financiamento Estudantil abriu inscrições para 75 mil vagas em instituições de ensino privada, né? Neste mês, o Ministério da Fazenda divulgou um relatório chamado Diagnóstico FIES, que expôs o rombo criado no programa durante as passagens de Aloysio Mercadante, olha ele aí, e de Fernando Haddad no Ministério da Educação. Entre 2012 e 2015, a carteira de empréstimos mais que triplicou, chegando a 1.900.000 contratos. O saldo das operações do FIES cresceu 1000% em 4 anos e, em decorrência dessa bagunça, né, atingiu 61 bilhões e 900 milhões de reais no final de 2016. A farra inflacionou, né, os preços das mensalidades e engordou, viu, Vera, grandes empresas do setor. Já a inadimplência chegou a 51,4%, mais da metade, né? Enfim, como é que você vê esses números escândalo? É um escândalo, né? É um escândalo. 61 bilhões. Esse relatório do FIES foi feito pelo Ministério da Fazenda e está disponível na internet para todo mundo que quiser ler. Está disponível, inclusive, para os petistas que ficam repetindo, sem nem pensar, só repetindo porque são teleguiados, aquela cantilena de que o Lula promoveu inclusão social, Esta colocação em massa de pessoas na universidade foi feita engordando o caixa dessas universidades caça-níqueis. A verdade é essa. Não se criou um ensino superior de excelência, não se aumentou o ingresso na universidade, melhorando a educação básica. Não foi isso que foi feito. O caminho que se fez em países como Singapura, Irlanda, que são países que tiveram uma grande escalada, um salto educacional, não foi feito no Brasil. No Brasil, como sempre, a gente pegou o atalho dos espertos. E o atalho dos espertos serviu para vender o Fernando Haddad como um gênio da educação brasileira, sendo que ele não era. E o mesmo para o Aloysio Mercadante, que só foi parar lá no MEC depois de muito o Lula deixá-lo escanteado e a Dilma, sei lá, porque se encantou de amores por ele. O que eles fizeram com o FIES, na verdade, foi semelhante ao que fizeram no BNDES, inflando empresas amigas. Foi dar dinheiro na veia de universidades que não exigem nada, pessoas que tiram 0 em redação, tá nesse relatório, entraram com essa bolsa viúva. Porque se já tinha o ProUni, que era um programa que usava vagas ociosas nessas mesmas universidades, de graça, ou seja, você não pegava um empréstimo para isso, o próprio governo custeava o seu ingresso, por que inflar tanto o FIES? Sem exigir fiador, para universidades que não entregavam nada em termos de avaliação. O MEC não exigia uma contrapartida em termos de nota, acabou com o provão que dava nota para as universidades. Então é um escândalo, é mais um escárnio petista. Esse rombo do FIES é muito superior ao que se investiu no Bolsa Família, por exemplo. E aí fica claro que o tal legado social do PT era mais um castelo de areia, que foi vendido por muitos e muitos anos e que deixou uma conta a pagar que a gente vai pagar por muitos anos. Muito dinheiro, 61 bilhões e 900 milhões de reais. Andreas, aliás, você tem notícia do Aloysio Mercadante? Por onde será que anda, hein? Não sei, é um mistério, né? Mas é um daqueles casos que é melhor a gente não saber e ele ficar desaparecido mesmo, né? Eu pessoalmente prefiro, mas é certo que ele disputará a eleição a deputado no ano que vem. Ele precisa de um foro especial também. É um dos que precisa, né? Pode estar certo. Há muitas perversidades nesse FIES petista, né? A Vera apontou alguns. O FIES é um financiamento, né? Pressupõe que você receba um adiantamento porque você não tem condições de pagar uma universidade privada e que lá na frente, com juros camaradas, com um prazo longo, considerando a sua condição de estudante e de origem modesta, humilde, enfim, alguém desprovido de meios, mas que lá na frente você pague, que você acerte a sua dívida. Qual é uma crueldade desse sistema? É que o governo petista estimulou a compreensão de que o FIES, um programa de financiamento, era uma espécie de bolsa, de mais uma bolsa. Isso significou, claro, agradar esse discurso que constrói uma farsa como Fernando Haddad, de pluralidade, de abrir espaço nas universidades para mais gente, mas significa também, como consequência, mais um buraco de inadimplência. O FIES é o símbolo da inadimplência.
Então você faz um discurso que é essa deturpação, né, do financiamento transformado em bolsa, uma coisa gratuita de que você dispõe, e aí você descaracteriza, falando um pouco de conceito, descaracteriza a finalidade do financiamento, né, que é um compromisso, né, é um compromisso, tem uma base orgânica, e você, uma coisa descartável, é uma bolsa, eu largo esse troço, não pago, etc e tal, é isso. Mas você cria esse mito, né, de aumentar o número de estudantes, mas a quem você está agradando de fato, e isso é o símbolo do PT, você está agradando o grande empresário, os milionários, os ricos, a elite, a tal elite ficcional opressora que eles estão atacando agora, mas que é, na verdade, aquela que inventou, que financiou, que bancou o PT e o senhor Lula. Madu, você? Tudo isso começa com uma grande ilusão, né? Uma ilusão de que o ensino, um diploma universitário, abra as portas da pessoa, né, para o mercado de trabalho, principalmente do Brasil, quer dizer, no caso brasileiro, onde a maior parte das universidades não consegue preparar o aluno mínimo, minimorum, para ele ser competitivo. E mesmo porque no mundo contemporâneo, essa questão de diploma universitário não é determinante para o sucesso profissional. Mas você cria aquele mito, né, aquela coisa da demagogia petista, universidade para todos, quando isso não é assim em lugar nenhum do mundo, e como se isso fosse resolver todos os problemas da educação, quando o fundamental é você ter educação de base. Isso, o indivíduo tem que ser preparado para as coisas principais. Antes de entrar para a universidade, se ele deve ir para a universidade ou não, ele tem que saber o básico que todo mundo deve saber. O que acontecia nesse caso, quando você financiava essa juventude na base da ilusão, do outro lado, você adiantava um semestre para os donos dessas faculdades aí, tipo Siri Cozido, de meia tigela, pagava um semestre adiantado, né? O cara entrava com 0 em redação, quer dizer, ele podia ser um analfabeto não funcional, um analfabeto absoluto que entrava na universidade. Vários casos, eu tive conversando, inclusive, com por acaso um desses empresários do setor de educação, que até parece um cara direito. Ele me falava, olha, as pessoas entram aqui, elas não sabem, elas são analfabetas funcionais, elas mal sabem assinar o nome. Eu tenho que fazer um curso que eu chamo de nivelação, mas na verdade é um curso em que eu tenho que ensinar o beabá, inclusive a operação de divisão e percentagem e fração. As pessoas não têm a menor noção do que é, e são estudantes universitários. É tudo uma farsa, uma ilusão. E hoje essas pessoas que contrataram o Fiesp não têm como pagar e são obrigadas a abandonar a universidade. Quer dizer, é a segunda ilusão, né? Elas se veem obrigadas, constrangidas a abandonar os estudos, que já não iam levar a grande coisa. É mais uma frustração. Quer dizer, esses governos demagógicos, de pseudo-esquerda, essas coisas são nojentas, e é isso que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva propõe continuar, é você viver nessa farsa, nesse auto-engano nacional. Cara, isso tudo é lamentável. Quer dizer, esse rombo de aí quase 60 bilhões, ele é quase o menor problema nessa história toda. O pior de tudo é essa enorme ilusão que a gente está vivendo.